Sejam bem-vindos, com a sua licença, estamos iniciando mais um programa Sabor e Saúde, aqui pela TV Litoral Sul, canal 18 e 20 da NET e também a Via Max. Bom, no programa de hoje nós vamos falar de bem-estar, né? Nosso programa se chama Sabor e Saúde e o assunto que nós vamos tratar hoje também não deixa de ser saúde, que é bem-estar. Nós vamos falar de imóvel, né? Quem tem um imóvel hoje em dia ou pretende ter um imóvel não deixa de ser um investimento em bem-estar também, que faz parte aqui, que é o caso do programa Sabor e Saúde. Está aqui conosco a Lisandra Casagrande Claus, que é gerente da Admilar Consórcio. Vamos falar um pouco dessa empresa, detalhar um pouco como é que funciona o consórcio, enfim, vamos dar vamos dar um en passant, né? Vamos dar uma série de informações sobre consórcio de imóveis. Seja bem-vindo, Lisandra, ao programa Sabor e Saúde. Bom, vamos falar um pouco da Admilar Consórcios, né? Quanto tempo ela existe na região, de onde é que ela veio, como é que funciona? A Admilar é uma empresa de Curitiba, e hoje nós estamos no mercado há 23 anos. Então, no segmento de imóveis, é uma empresa especializada, né, e que nos traz toda uma credibilidade, né? Por se tratar de imóveis, somente de imóveis, temos todo um amparo jurídico, administrativo, todos são áreas diferenciadas dentro da empresa, onde o nosso cliente busca informações, maiores informações no segmento de imóveis. Uhum. Bom, hoje em dia, as pessoas, acho que todo mundo se preocupa em ter um imóvel hoje em dia. Sim. Né? Acho que o sonho da casa própria, né, como a gente ouve falar diariamente, isso é uma coisa que faz parte de todas as pessoas, independente de classe social. Isso. Através de pesquisas, a Admilar traz muita pesquisa para nossos representantes, para as lojas. São informações que nós trazemos do público, que hoje o principal sonho e objetivo de um trabalhador é conquistar a família e, consequentemente, o seu imóvel próprio, né? Uhum. Então, o segmento de imóvel hoje, ele é um investimento em que as pessoas estão se tornando mais espertas, né? Estão mais atentas em relação ao custo de ter um imóvel hoje, né? Buscar no banco qual é toda essa taxa, todos esses juros que o banco nos traz e a comparação com um consórcio de imóveis. Então, hoje as pessoas vêm para a nossa loja com muita informação do que o quanto custa adquirir um imóvel. A pessoa quando vai, obviamente que um banco, seja ele público ou estatal, ele cobra juros, né? Exatamente. Então a pessoa vai pagar um valor do imóvel, seja um valor, quando terminar de pagar vai ser muito mais, Muitas né? vezes, 3 vezes Três o valor vezes mais. que ela pegou. E como é que funciona o consórcio? É bem diferente de um empréstimo de imobiliário, por exemplo? O consórcio é uma forma planejada de se adquirir o imóvel, né? Através de um plano de 200 meses, nós temos planos de 150, 180 ou 200 meses. E trabalhamos somente com taxa de administração. Então, hoje, se nós formos calcular, eu tenho planos de 100 mil com taxa de administração de 20% sobre 200 meses. Então, se a gente jogar esse custo mensal, dá 0,1 ao mês. É um custo insignificante para um crédito de 100 mil hoje no segmento de imóveis. Uhum. Sendo que a partir do momento em que o cliente adquire o crédito imobiliário com a Admilar, ele passa a comprar o seu imóvel à vista. Então, nessa negociação existe também uma barganha, existe um desconto, uma vantagem para o cliente Admilar. Porque a partir do momento que ele tem dinheiro em mãos, ele tem dinheiro à vista e a compra dele é à vista. Uhum. A partir de qual é a mensalidade, por exemplo, a mínima hoje que a pessoa pode comprar um consórcio da Admilar Imóveis? Nós temos hoje mensalidade de R$200, Sérgio. R$200? Isso. Então, nós não direcionamos que o consórcio ou a casa própria é para o cliente que tem condições maiores ou menores. A partir do momento que a pessoa tem o planejamento em poupar, né, em investir, porque o consórcio não deixa de ser uma poupança forçada. Pois é, eu ia dizer isso aí, né? A partir do momento em que a pessoa tem um intuito e quer investir no seu futuro, ela pode adquirir crédito conosco a partir de R$200 ao mês. 200, mas aí vai pegar, por exemplo, R$200 pega um imóvel de que valor? Nós temos créditos a partir de 53 mil nesse valor. 53 mil. Isso. Como é que funciona? A pessoa é sorteada ou a pessoa ou vai ter que pagar até o final para receber o imóvel? Como é que funciona? Ela recebe o dinheiro? Sim, o consórcio hoje ele é através de sorteio. A Admilar específico é através da Loteria Federal. Então nós temos toda uma programação já pré-estipulada pela Loteria Federal,
onde os nossos sorteios já são definidos, data e horário anualmente. Então, nós temos no primeiro momento o sorteio pela Loteria Federal, no segundo momento o lance fixo e o terceiro momento o lance livre. Onde aquele cliente que tem o dinheiro para dar de entrada, buscar um financiamento, ele pode recorrer ao consórcio também, né? Com a vantagem de um custo financeiro mais baixo. Sim. Então, o consórcio hoje, ele contempla, a Ademilar contempla 3 cartas ao mês. 3 cartas ao mês. Isso. Chegamos até 5 cartas, porque hoje existe a Lei 11.795, que ela assegura o cliente de consórcio. O que essa lei traz? O Banco Central hoje, que é o banco que fiscaliza todas as administradoras, ela garante que quando o grupo sobra dinheiro, ele tem que dividir. Então, por isso que a gente diz de 3 a 5 cartas. A partir do momento em que aquele grupo reuniu o dinheiro, tem um fundo de reserva suficiente para pagar mais um crédito, a Ademilar divide o crédito. A pessoa pode dar um lance também? Sim. E retirar esse valor antecipadamente? Isso. Existe um limite assim de percentual? Não. Não, não existe um limite. Nós trabalhamos com histórico, Sadi. Nós não trabalhamos com previsão do que vai acontecer, mas nós trabalhamos com histórico do que aconteceu. Então, cada grupo existe as suas características, né? Onde existe o lance embutido, em que a pessoa pode usar parte do próprio crédito para dar de lance. Isso é um diferencial que muitas pessoas não conhecem. Às vezes se acha que o consórcio é só pela sorte, e não só pela sorte. Ela pode também incentivar a retirada do crédito. Então, a partir do momento em que a gente fala de um crédito de 100 mil e de um lance embutido, a pessoa pode usar em média de 30% desse valor e ofertar o lance. Ela tem uma segunda chance. Ela pode resgatar uma diferença, né? 100 mil menos 30%, em média de 70 mil, onde ela resgata. Mas se a pessoa tem um dinheiro que ela daria de entrada num apartamento na planta ou num financiamento bancário, ela pode estar vindo na Ademilar, nós fazemos simulações onde ela oferta esse lance e retira o crédito. Isso, eu tenho clientes que retiraram no segundo mês. O imóvel fica à escolha do cliente, no caso. Ele compra onde quiser. E a nível nacional. Aí se tu comprar mas um imóvel, tem residencial e comercial também, tem ou não? Também. Tem comercial. Isso. Mas quando a pessoa assina um contrato com a Ademilar, ela vai definir se é comercial ou residencial? Não tem diferença de taxa, nada? Não mesmo. É Nós interessante isso. E um diferencial que nós temos hoje, que é muito divulgado, é que nós não trabalhamos com fundo de reserva, né? Então, hoje a Ademilar, ela trabalha, a taxa final de administração dela é os 20%, né? Temos crédito de 18,5% a 21%, mas ficamos nessa média e sem fundo de reserva. Então, quando ela compra o crédito. E a partir do momento em que ela contempla esse crédito, ela pode tanto optar no comercial quanto no residencial. Aí vai casa, vai apartamento, vai escritório, não interessa. E o consórcio hoje ele é para compra, reforma e construção, né? Então nós pegamos 3 segmentos. Mas para reforma já é outro tipo de consórcio ou é o mesmo? Consórcio, é o mesmo crédito. Ah, se ele quiser pegar aquele valor para reformar a casa dele, ele pode? Exatamente. É interessante isso aí. É muito interessante. O consórcio hoje ele se torna um pouco desconhecido. As pessoas que não vêm buscar a fundo, eu sempre digo que nós damos um leque de opções para o cliente. Porque a partir do momento em que ele tem o crédito na mão, ele pode optar em adquirir um terreno onde existe uma previsão de valorização. Ele pode comprar um imóvel terminado, né, para morar. E ele pode também utilizar como reforma e construção. Sim. É bem interessante. Tem um leque bem diversificado. Não fica só aquela história da pessoa pegar só para, se for sorteada, só para pegar um apartamento, uma casa, seja o que for. Isso tem reajuste anual? Como é que funciona? Qual é o período que tem reajuste? O nosso reajuste é pelo INCC, Sadi. É um reajuste do Índice Nacional da Construção Civil. Ele é anual, acontece todo mês de janeiro, o reajuste. E as pessoas às vezes acabam pensando e me questionando, alguns clientes que compram e no mês de janeiro faz a virada e me ligam. Pô, Lisandra, eu tenho um cliente que me ligou. Pô, mas reajustou R$39 a minha parcela e era um crédito de 80 mil em outubro. Aí eu tirei o extrato dele e comentei, eu falei, pois é, mas você viu o quanto reajustou o teu crédito? Hoje você poupa R$39 a mais no mês. E o teu crédito você viu para quando foi? Ele falou, não vi. Eu falei, pois o teu crédito passa a valer 86 mil hoje. Ah, ele tem um crédito maior ainda. Tem um crédito maior. Sim, aí o reajuste que vai ter automaticamente até menor que
como fosse... exato. Se for distribuir mensalmente, ele se torna um reajuste... Esse índice de reajuste, ele tem alguma comparação com o CUB, alguma coisa? É o CUB esse? É mais ou menos, ele anda com o CUB, junto com o CUB. Qual é hoje, por exemplo, qual é a faixa de reajuste anual, em média, assim? Porque esse último ano foi 7,5. 7,5. Isso. Então a pessoa paga uma prestação de 200, tu falou 200 e... Nós temos crédito de 214. 214, aumenta 7%, ela vai pagar mais 19 reais. No último, que não foi sobre 214, foi sobre um valor de 260, mais ou menos, deu 19 reais. Imagina isso de um ano para o outro. Não, e o crédito desse mês que nós estamos falando, de 49 mil, passou a 53 mil hoje. Está valendo 53 mil. Sim, é uma poupança bem interessante. E o consórcio Admilar é um consórcio que já tem vários anos, já tem credibilidade, o Banco Central fiscaliza, então a pessoa pode comprar um plano com segurança. Hoje o plano com segurança. Hoje, Sadi, nós dizemos que é um dos investimentos, é uma maneira de investimento segura e sem risco. Porque antigamente o consórcio, quando existia um cliente desistente, ele teria que esperar o final do plano para resgatar o dinheiro que depositou sobre determinado tempo. Hoje, diante a Lei 11.795, nós temos o cliente continua concorrendo mensalmente aos sorteios, por mais que ele seja um cliente desistente, e ele resgata o dinheiro no meio do plano. Ele não precisa mais esperar o término do plano, dos meses. É bem interessante, é bem flexível, não é aquela história que tu comprou, tu obrigatoriamente vai ter que comprar no metade do caminho. E vamos supor que lá a pessoa pagou 30, 40 prestações e houve um problema ali ela perdeu um emprego, coisa parecida. Esse valor que ela pagou, ela pode resgatar ou como é que funciona isso? Ela resgata, como nós comentamos agora. Ela resgata ela continua concorrendo aos sorteios, se ela for uma cliente desistente, e ela resgata o valor, descontando as taxas de administração. Ali existe um desconto de taxa de administração, que é o serviço da administradora. Mas ela resgata todo o dinheiro. Isso aí tem uma lei, né? Tem uma lei federal que protege, né? Isso. No caso, o cliente, aí, o usuário antigamente, por exemplo, consórcio de automóvel, moto, por exemplo, a pessoa tinha que... Só o final do plano. Só o final do plano, né? Essa lei, ela vem desde 2009. A lei que nós dizemos é 11.795. Essa lei é uma lei que veio, assim, para mudar completamente o consórcio a favor do cliente. Então, você falou isso aí agora há pouco, e não deixa de ser uma poupança. Não é uma poupança forçada, porque a pessoa faz conscientemente, mas é uma poupança, um valor assim, bem razoável. Né? É um valor bem razoável, Sadi, e hoje nós temos no segmento de investimento. Então, na mesma questão em poupar como poupança, nós temos também investidores e fortes investidores que trabalham com a Admilar hoje. E qual que é o intuito desses investidores? Eles investem em crédito com a Admilar e quando eles contemplam esses créditos são comercializados. De que maneira? Esses investidores ganham um ágio sobre o valor contemplado. Isso é algo muito transparente que acontece com a Admilar. A Admilar tem um segmento, que é o consórcio de imóveis, mas parceiros da Admilar nós temos investidores, grandes investidores, que investem em torno de milhões, aí 1 milhão com a Admilar, e cada crédito que contempla, nós temos compradores de imediato para isso. Então, vamos dizer que contemplamos um crédito de 100 mil, né? Esse cliente não tem interesse em ficar com crédito, ele já tem a casa própria, ele já tem os investimentos dele, ele quer comercializar esse crédito. Nós compramos com ágio, nós temos investidores que compram crédito com ágio. Sim. E isso dá uma rentabilidade muito boa. Tá bem, vamos fazer um intervalo comercial. Eu tenho certeza que o assunto é interessante, aliás, é claro que tenho certeza, mas tenho certeza que vocês também estão prestando muita atenção, porque é uma coisa bem legal, é uma poupança, é um investimento. Você paga um valor bem razoável e futuramente você tem o imóvel que é o sonho de todo mundo. Intervalo comercial, depois eu vou fazer uma receita hoje saborosa e deliciosa, bem fácil de fazer um frango assado com creme de milho. Intervalo comercial, a gente volta em seguida.
A Marmocrio executa o seu projeto em mármores, granitos, pias para cozinhas e banheiros. Acabamento perfeito e colocação por profissionais capacitados. Conheça suas sugestões em artigos para churrasqueiras, mesas, soleiras, passa-pratos e vistas para portas de entradas em geral. Solicite orçamento pelo fone 34380535. Marmocrio. Qualidade que você precisa com o luxo que você merece. Um centro de design desenvolve projetos que se encaixarão perfeitamente em sua casa ou escritório, criando assim um ambiente único. Você que deseja um móvel diferente, com qualidade, acabamentos perfeitos, útil e além de tudo lindo, não deixe de procurar a Movelux para um orçamento. Mais do que fabricar móveis, a Movelux constrói sonhos. Olá, sou o Márcio Rezende. Venho aqui hoje convidar a todos para uma videoconferência internacional do grupo IMT for Life. Toda segunda-feira, às 17 horas, estaremos ao vivo, direto de Portugal. Para ter acesso à videoconferência, acesse nosso site www.imtforlife.com/Márcio Rezende. Chegando no nosso site, você vá ao link Contatos. Em Contatos vai ter lá o link da página de videoconferência. Clicando em página de videoconferência, você vai ser direcionado à página de videoconferência. Entre com o seu nome, CV Márcio Rezende. Estarei lá toda segunda-feira às 17 horas, horário de Brasília, junto com os nossos franqueados, a apresentação do modelo de franquia internacional. Um obrigado, espero vocês lá. Schutz está mais completa e apresenta um espaço exclusivo para estética integrada. Profissionais especializados em procedimentos e tratamentos estéticos em podologia, fisioterapia, nutrição e psicologia fazem da clínica o lugar ideal para você realizar desde procedimentos faciais e corporais até tratamentos estéticos para varizes, depilação a laser, entre outros. Tudo com técnicas e equipamentos de última geração. Clínica Luciano Schutz. Beleza é ser feliz. Muito bem, voltamos com o segundo bloco do nosso programa Sabor e Saúde de hoje. E a partir de hoje, então, a gente tem a parceria aqui no programa Sabor e Saúde da Admilar Consórcios. A Lisandra vai participar de todos os programas agora, vai dar umas dicas para vocês. A partir do próximo programa, ela vai estar sempre conosco aqui para falar sobre consórcio de imóvel. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, Lisandra Casagrande Claus, até perguntei para ela se ela tinha parente de Casagrande aqui em Criciúma, que aqui tem muito Casagrande. Bastante, né? Quando eu cheguei, o pessoal me perguntou bastante, mas eu sou de Curitiba. Aliás, então, um abraço para todos os Casagrandes, que eu conheço praticamente todos, o Zalmir, o Zulmar e o Zairo, que são 3 irmãos também que eu conheço eles. Um abraço a todos e todos os Casagrande aqui de Criciúma e da região. Bom, eu quero agradecer a vocês que assistem o programa Sabor e Saúde todas as semanas, né, independente dos canais que nós passamos o programa. E também quero agradecer a vocês que me ouvem na Rádio Eldorado, segunda, quarta e sexta-feira, onde eu dou uma dica de culinária, enfim, uma receita, alguma dica assim para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Falando em cozinha, agora eu vou para a cozinha, né? Nós já estamos na cozinha, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês a forma que eu vou fazer a receita de hoje. Eu já coloquei já estou fazendo uma receita ali, então para a gente dar uma adiantada, né? O Léo vem com a câmera dele aqui. Bom, o creme de milho. Eu estou usando aqui o filezinho de frango. Pode ser usado a coxa, sobrecoxa. Não tem assim uma especificação de qual é o corte de frango que tu vai usar. Eu estou usando aqui o frango sassami, que é um frango fininho, né? É um filezinho fininho que ele assa com bastante facilidade, até em função do tamanho dele, né? Tá pegando certinho aí, Léo? Então tá. De vez em quando a câmera mostra o Léo também, né, Pedrinho? Né? Aqui vamos salgar. Colocamos um pouco de sal, né? Muito cuidado com o sal, né? O ideal é você fazer isso aqui e deixar um pouquinho de pimenta agora, né? Deixar marinando assim por mais ou menos uma meia hora. Tempera bem e deixa no forno mais ou menos por até uma hora assim, fica bom, porque vai curtir bem o tempero. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o creme.
Eu pego aqui um vidro de milho verde, pega bem aqui, né, Léo, ó, com a água mesmo do milho verde, né? Vou colocar creme de leite, uma caixinha de creme de leite, né? Eu estou usando aqui aquele creme de leite de uso culinário, que ele só tem 20% de gordura, aí ele não altera a textura dele, você pode colocar no fogo, a textura fica o mesmo. Já coloquei sal no frango, o que eu vou colocar também? Eu vou colocar umas 2 colheres de mostarda amarela. Vai dar um gostinho bem interessante também, né? Umas 2 colheres de mostarda. Quiser colocar um pouquinho de orégano também, pode colocar, né? Um pouquinho de orégano. Pimenta já coloquei aqui, não precisa colocar. Tabletezinho de caldo de legumes também, já que é legumes, não, eu estou colocando de frango aqui, mas pode colocar legumes também. Tablete de caldo de frango, vamos bater isso aqui bem batidinho, né? Feito. Barulhinho meio chatinho, né? Agora nós colocamos o creme sobre o frango aqui, ó. Ó. Fica gostoso isso aqui, Lisandra. É. Ó. E aí, eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma colher aqui, vou até dar uma experimentadinha como é que tá esse creme aqui. Perfeito. Gosto de milho e de mostarda. E aí, como eu já falei para vocês, eu tenho já um aqui que eu coloquei para que a gente tem tempo curto aqui, ó. Eu já coloquei um aqui, o Léo tá mostrando que a câmera tá pegando bem, né, Léo? Ó, já tá assando aqui, ó. E esse creme que vai ficar aqui, se eu quiser fazer um macarrão, quiser fazer um arrozinho para acompanhar, fica uma beleza, né? Então vamos lá, né, Lisandra, vamos continuar então. No caso da pessoa ser sorteada nesse imóvel, o dinheiro está em mãos, por exemplo. Sim. O consórcio de imobiliário vai pagar para a pessoa ou vai pagar para a pessoa que vendeu o imóvel? O dinheiro é sempre direcionado ao vendedor. Ao vendedor. Isso. Uhum. Isso também é uma exigência, do Banco Central. Né? Antigamente se existia essa questão do consórcio liberar o dinheiro e de que maneira era aplicado o dinheiro e muitas vezes nem era para o fim imobiliário. Porque o cara fazia uma venda fictícia, por exemplo, uma compra fictícia. Exatamente. Então hoje o Banco Central fiscaliza isso e esses contratos eles passam todo por uma aprovação de Banco Central, realmente. Não que isso dificulte a entrega do crédito, pelo contrário, os nossos contratos são todos de muita seriedade e transparência. Uhum. A Demilar preza muito por contratos e por como se faz os contratos da Demilar e a transparência de que se é feita na hora da venda para o cliente. Então, quando o cliente apresenta documentos do imóvel a ser comprado, a Demilar é feita toda uma consulta, né, normal sobre cartórios de registro do imóvel e o imóvel estando apto a ficar como garantia, porque esse imóvel vai estar como garantia na entrega do crédito. Uhum. Ele é vinculado e o dinheiro é liberado normalmente, sem muita burocracia. Uhum. Claro que a pessoa tem que ter o imóvel registrado em cartório, tem que ter averbado, como você diz. Isso, a inscrição. Só um contrato de compra e venda não justifica que a pessoa seja dona do imóvel. Isso mesmo. Isso é uma exigência que a pessoa tem que ter. E é uma segurança também. Uma segurança também. É o que a gente sempre procura passar para os clientes, que apesar de ser uma segurança para a Demilar, que está pegando o bem como garantia, está vinculado, é uma segurança também para o cliente, que está comprando um imóvel sem futuros problemas. Um imóvel que não vai lhe dar dor de cabeça, e sim um imóvel com garantia. E esse imóvel fica penhorado, como se diz, ele serve como garantia. Exatamente. Se a pessoa futuramente não pagar mais, daí mas isso é muito raro acontecer isso também, né? Ou acontece? Então, Sadi, isso é muito raro. No segmento de consórcio, não tanto, porque as pessoas que buscam o consórcio são pessoas mais informadas. E elas já buscam em função de saberem que estão lidando com o dinheiro, com o custo. Elas estão pagando o valor real do que elas estão adquirindo. Isso acontece muito nos financiamentos bancários, onde as pessoas, depois de muitos anos, se dão conta do que pagaram e do que ainda devem. Sim. No consórcio, nós não temos muito esse tipo de problema. Não tem esse tipo de problema.
Por exemplo, claro, isso aí, o índice é definido, isso aí não é que vocês que definem o índice, né? O governo federal que define, né? Mas pelo andar da carruagem, como a gente diz, que a inflação mais ou menos tem uma meta anual, então a pessoa nunca vai ultrapassar, por exemplo, de 7%, 8% por ano, isso aí. Difícil. Difícil, eu digo, o reajuste anual, né? Vai ficar em média disso aí. É sempre em janeiro. Sempre Se eu comprar um imóvel hoje, por exemplo. Dezembro ele fecha o ano com a parcela, em janeiro ele recomeça. Mas se eu comprar um consórcio hoje, por exemplo, eu vou ter um reajuste proporcional agora em janeiro, não é os 7% no caso? Sim, vai ter um reajuste. Proporcional. Porque esse grupo já está em andamento. Já está em andamento. Isso. Normalmente nós temos grupos em andamento e grupos novos. Normalmente os grupos já estão em andamento. Sim. Então todos pagam por igual para que no final todos possam receber o valor comprado, o valor prometido a cada um, né? Que tipo de renda, por exemplo, a pessoa pega um consórcio dessa prestação 214, qual é o rendimento que ela tem que ter, qual é o salário, por exemplo, que ela tem que ter mensal? Ela tem que comprovar algum salário ou não precisa? Não, Sadi, porque no primeiro momento, quando a pessoa adquire o consórcio, ela está poupando com a Ademilar. Né? Não, ela não tem que comprovar renda nenhuma. Não precisa comprovar renda nenhuma. Hoje os documentos para você ser um cliente Ademilar é RG, CPF, né, comprovante de endereço, não é o comprovante, mas sim os dados do endereço para ela poder receber as correspondências e os boletos. E a partir desse momento ela é uma cliente Ademilar. Após a contemplação, aí sim a gente faz uma busca recebe documentos, daí sim comprovante de renda, tudo, mas sempre lembrando que o imóvel fica como garantia. Claro que a Ademilar tem todo o cuidado, ela não é tão exigente quanto o banco, né? Mas claro que ela tem todo o cuidado de entender que um cliente que tem uma renda de R$ 1.500 e compra uma carta de crédito de R$ 1.200, de alguma maneira ele vai ter uma dificuldade para pagar essa carta, enfim, porque ele deve ter outras despesas. Mas a partir do momento em que a renda está compatível ao valor do imóvel, o crédito é liberado, porque o imóvel está como garantia. Uhum. Porque a pessoa que vai comprar um consórcio, no caso da Ademilar Consórcios, ela é uma coisa consciente, né? Ela sabe que eu estou comprando porque eu sei que eu posso pagar. Exatamente, e esse é o diferencial, Sadi. Às vezes as pessoas me perguntam, o ideal? Eu sempre digo, o ideal é você fazer uma parcela que não vá te apertar, né? Claro, e hoje nós temos uma flexibilidade dentro do consórcio, onde o cliente pode hoje adquirir um crédito de 100 mil, pagar por 1 ou 2 anos, e no final desse tempo ele pensar, não, agora eu fui promovido, eu já estou numa estabilidade, eu estou com o meu carro quitado, eu quero poupar um pouco mais. Isso que eu queria lhe perguntar. Ele pode migrar. Exatamente, para um crédito maior. Estando dentro do grupo em que ele comprou aquele crédito, tanto do 200 mil para o 100 mil, ele pode diminuir, na mesma situação. Ele pode diminuir também? Pode diminuir. Se o grupo dele tiver crédito suficiente para ele diminuir, é permitido. E ele pode aumentar também. Eu tenho, nesse mês mesmo, eu tenho o caso de um cliente, que ele tinha crédito de 86 mil e passou a pagar esse mês 129 mil. Porque ele já está planejando o lance, e ele comprou um terreno e já está planejando a construção. E qual é o prazo mínimo, por exemplo, de pagamento do consórcio? Tem um prazo mínimo ou são 200 meses? Não, hoje eu tenho cartas em andamento com 53 meses, com 69. Mas são cartas em andamento, já estão em andamento. Mas a pessoa vai ter que pagar um lance inicial, daí um valor inicial, não? Não, ela vai pagar parcelas correspondentes aos meses, o valor dividido no prazo restante. No prazo restante, né? Provavelmente ela vai pagar um valor um pouco maior do que os outros participantes que já estão há mais tempo. O valor mínimo é 214? Isso, o valor mínimo é 214 e eu tenho crédito hoje de 500 mil com parcelas de R$ 2.500. Esse é o valor máximo? Esse é o valor máximo. R$ 2.500. R$ 2.500 em parcelas, 500 mil em crédito. É bastante, né? É bastante. Mas a pessoa, por exemplo, se eu comprar um consórcio hoje, daqui 6 meses eu posso ser sorteado? O meu cliente desse mês foi em 4 meses. 4 meses? Isso, o meu cliente esse mês comprou, é um grupo que nós estamos num trabalho muito bom de se fazer, porque é um grupo novo, que a gente diz, né? É um grupo que está com 6 ou 7 assembleias. Então, quais são as vantagens de um grupo novo? Menos participantes e maior chance de contemplação, né? Porque ele está concorrendo com menos pessoas, é um grupo ainda em comercialização. Sim.
Esse meu cliente comprou um crédito de 275 mil, pagou e investiu 5 mil em parcelas, 5.070, que eram parcelas de 1.126, e ele foi contemplado com crédito de 275 mil. Isso é sorte, né? É sorte. 275 mil dá para comprar uma casinha boa, né? Um apartamento bom. Casa, exatamente. No caso dele, ele foi um investidor. Ele não ficou com o crédito, ele optou vender o crédito. Ah, ele pode vender? Ele vendeu. E a própria Admilar se encarrega de vender ou não? Nós não é um serviço da Admilar, mas nós temos parceiros da Admilar, diretores dentro da Admilar que hoje compram esses créditos. Então, esse cliente, por exemplo, ele alavancou o dinheiro dele 844 vezes a mais do que ele tivesse colocado na poupança. Mas eu estou sorteado com esse valor aí, 275 mil. Eu quero vender por 50 mil, por exemplo, esse 275 eu posso? Tranquilamente. O meu cliente pegou um pouquinho mais. Ah, as pessoas fazem isso, né? Exatamente. Você vê, no caso desse cliente, ele investiu 5.070 e pegou um pouco mais de 50 mil. Pegou mais de 50 mil. Então, é uma maneira de alavancar o dinheiro. Aquela questão. Ele até perguntou, Lisana, será que eu fiz a coisa certa de vender? Eu digo, você precisa hoje de moradia? Não, eu já tenho a minha moradia. É uma poupança bem interessante. Pedrinho. E te digo que ele voltou a fazer novas cartas. Pedrinho, tu que está pensando em investir aí, né? O Léo também, né? Podemos conversar. Te liga aí, né? Porque é um convite, né, para irem na loja da Admilar. É uma poupança, né? Exatamente, é uma poupança. Aliás, depois do intervalo a gente vai explicar direitinho onde é que fica a loja Admilar Consórcios, né? Para as pessoas saberem. O Pedrinho vai colocar na tela o telefone, o endereço, enfim. O e-mail também. Vocês têm o site também, com certeza? Temos o site. Pois é, o site então, é onde existem as simulações. Isso. Depois do intervalo a gente vai saber tudo isso. Não sai daí, a gente volta em seguida. Provavelmente você já assistiu alguma propaganda de remédios que curam quase tudo, que atuam em todos os órgãos do corpo e previnem mais de 5 tipos de doenças. E no final, para completar o milagre, você paga um e leva outros 2 frascos de graça. Você acreditaria se eu lhe oferecesse um remédio que faz o cérebro produzir um hormônio que nas crianças estimula o crescimento, enquanto nos adultos ajuda no tônus muscular? Um remédio que promove o vigor físico, evita o envelhecimento precoce, combate as infecções, obesidade, hipertensão, diabetes. E seu custo é 0? Acredite, esse remédio existe. Chama-se sono. Para alcançar os efeitos desejados, precisamos seguir algumas orientações. São elas: primeiro, manter regularidade. É importante ter um horário regular para dormir e acordar. Segundo, desenvolva hábitos saudáveis. Atividade física pela manhã e desacelerar o ritmo de atividades ao se aproximar da hora de ir para a cama. Terceiro, a última refeição deve ser leve e pelo menos 4 horas antes do sono. Evite líquido estimulante como café, chás com cafeína e refrigerantes à base de cola. Quarto, ter um colchão e travesseiro adequado ao seu tamanho e peso. Quinto, não dormir com a televisão ligada. O ideal é não tê-la no quarto. Sexto, dormir com as luzes apagadas. Ajuda na liberação da melatonina, hormônio responsável pela primeira fase do sono. Sétimo, tire da cabeceira telefone, celular e relógios. Oitavo, tomar um banho morno ajuda a relaxar e o prepara para o sono. Nono, gaste alguns minutos lendo a Bíblia, preferencialmente em assuntos que falam de confiança em Deus. E 10º, agradeça a Deus pelo dia de atividades e peça sua bênção para a noite. Qualidade que você precisa com o luxo que você merece. Um centro de design desenvolve projetos que se encaixarão perfeitamente em sua casa ou escritório, criando assim um ambiente único. Você que deseja um móvel diferente, com qualidade, acabamentos perfeitos, útil e além de tudo lindo, não deixe de procurar a Movelux para um orçamento. Mais do que fabricar móveis, a Movelux constrói sonhos. A Clínica Luciano Schutz está mais completa e apresenta um espaço exclusivo para estética integrada. Profissionais especializados em procedimentos e tratamentos estéticos em podologia, fisioterapia, nutrição e psicologia fazem da clínica o lugar ideal para você realizar desde procedimentos faciais e corporais até tratamentos estéticos para varizes, depilação a laser, entre outros. Tudo com técnicas e equipamentos de última geração. Clínica Luciano Schutz. Beleza é ser feliz.
A Clínica Luciano Schutz está mais completa e apresenta um espaço exclusivo para estética integrada. Profissionais especializados em procedimentos e tratamentos estéticos em podologia, fisioterapia, nutrição e psicologia fazem da clínica o lugar ideal para você realizar desde procedimentos faciais e corporais até tratamentos estéticos para varizes, depilação a laser, entre outros. Tudo com técnicas e equipamentos de última geração. Clínica Luciano Schutz. Beleza é ser feliz. Muito bem, voltamos com o terceiro bloco do nosso programa Sabor e Saúde e nosso frango aí com creme de milho verde. Além do milho verde vai a mostarda também, né? Vai o creme de leite. E então daqui a pouco está pronto. A Lisandra vai experimentar, né? Porque agora nós estamos gravando o programa às 5 horas da tarde, não é hora de jantar ainda, né? E estamos acompanhados aqui, Léo mostra aqui da nossa Sant Beer, né, Léo? Hoje vamos tomar uma Pilsen da Sant Beer, que é uma cerveja que harmoniza muito bem com a carne branca, né, que é o frango, que é carne branca, uma cerveja clara também, e fica uma harmonização perfeita. Um abraço, então, ao pessoal da Sant Beer, o Ramon, o Zé Ricardo, enfim, o pessoal todo ali, que essa cerveja está bombando pra caramba. Para você que é de Curitiba, agora em Curitiba também tem a Sant Beer. São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, exatamente. Eu vi o programa. Ah, viu? São José dos Pinhais agora tem a Sant Beer. Aliás, é uma cerveja que é uma cerveja muito boa. Eu vou te dar uma cervejinha para tu levar para casa, bem gostosa, que tenho certeza que tu vai gostar. E o interessante é que a Sant Beer tem a linha de cerveja deles aqui, que é comercializada na região, e tem umas cervejas que são comercializadas, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem a Coruja, que é fabricada na Sant Beer, que ela é só vendida no Rio Grande do Sul. Especialmente. E tem outras marcas também, que eles fazem também, que é direcionada para outro tipo de mercado. Pessoal, olha aqui, nós estamos falando de um assunto bem interessante, isso é uma poupança, isso é um investimento, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Lisandra. Vamos supor que a pessoa, não sei se a gente chama cliente ou consorciado, né? Consorciado. Ele tem dificuldade de pagar uma prestação um mês, ele pode, por exemplo, ficar devendo 2 ou 3 prestações, o que tem alguma penalidade? Ele vai chegar e vai dizer para vocês, olha, eu não tenho condições de pagar nesse mês. Como é que eu posso fazer? Existe uma forma de negociação também? Existe, o consórcio ele é muito flexível, né? A gente já até falou sobre em relação à documentação, falou sobre a documentação, mas enfim, nesse segmento nós temos sim casos meses, a gente não diz que todos os meses, mas o consórcio ele passa a ser um bem que o cliente ainda não tem em mãos, né? Então nós temos em alguns meses clientes inadimplentes, né? Inadimplentes do quê? Na data do vencimento. Às vezes eles não conseguem pagar no dia 15, mas eles pagam no dia 20, eles não concorrem ao sorteio, mas eles continuam dentro do grupo. E nós temos no segundo momento aquele cliente que desiste ou que teve um imprevisto por 2 ou 3 meses que deixa de pagar essas cotas. Até o segundo mês, esse cliente pode colocar em dia essa e continuar a concorrer aos sorteios. No terceiro mês, o que acontece? Muitas vezes esse cliente perde a cota. Então, ele se torna um cliente inadimplente desistente. Ele deixa de concorrer aos sorteios para ganhar o prêmio e sim para reater o dinheiro. Mas aquele cliente que ficou 3 ou 6 meses no período e que quer voltar, ele teve uma pequena dificuldade, mas ele quer voltar a pagar o consórcio, nós fazemos um recalculamos o saldo, o prazo restante e refazemos as parcelas dele. Então, ele não precisa colocar os 6 meses em dia ou os 3 meses. Nós diluímos essas parcelas no prazo restante do grupo e ele volta a participar com um novo valor de parcela. Então, existe também essa flexibilidade. Que bom, né? Normalmente, existe assim, uma distinção, assim, quem faz mais consórcio, mais o homem, mais a mulher, como é que funciona? Então, nós temos um perfil que vem de antigamente, que é aquela questão do homem, do investidor, né? Mas esse cenário muda bastante, ainda mais eu, como gerente da loja aqui de Criciúma, eu tenho hoje muitas mulheres e amigas que vêm buscar investimento.
Em Joinville hoje, que é a nossa filial também, isso está muito forte. Nós temos grandes empresárias que já buscam investimento no consórcio, no mulheres empreendedoras. Até porque hoje em dia, até em função das mulheres, hoje em dia, isso tanto vale para o homem, para a mulher, são separados, são solteiros, enfim, são sós, né? Então é uma forma de fazer um investimento e não tem essa história, não tem distinção de sexo que queira fazer um investimento, fazer uma poupança. É um investimento com alta rentabilidade. Claro. Então a gente procura sempre frisar isso, Sadi, que ele se torna um investimento com alta rentabilidade. E hoje, para o meio empreendedor ou para o próprio pequeno trabalhador, não precisa ter um ganho muito considerável para investir. Mas aquele pequeno empreendedor que dá valor ao seu dinheiro e pensa no futuro, ele busca sim um investimento com alta rentabilidade. E o consórcio hoje ele oferece isso. Esse valor que a pessoa vai pagar por mês, ela recebe um carnê ou desconta na folha de pagamento? Como é que funciona? Ela recebe um extrato mensal, um boleto mensal, isso, via e-mail e também em físico por correspondência. Sim. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo, o último intervalo do programa, e aí a gente vai falar, vamos falar do endereço, né, onde é que fica a Demilhar Consórcio aqui em Criciúma. A Lisandra vai falar bem certinho onde é que fica, telefone, e-mail, enfim, vai falar o site também. Você que tiver interesse, né, entre em contato e faça esse tipo de investimento. Intervalo comercial, o último intervalo do programa, aí você vai experimentar a comida, tá? Tá. Que eu sempre digo aqui, eu só como depois de 40 minutos que meu convidado comer. Respirando ainda, não caiu duro. Se ele estiver respirando, eu como também. A gente volta em seguida. A Marmocrio executa o seu projeto em mármores, granitos, pias para cozinhas e banheiros. Acabamento perfeito e colocação por profissionais capacitados. Conheça suas sugestões em artigos para churrasqueiras, mesas, soleiras, passa-pratos e vistas para portas de entradas em geral. Solicite orçamento pelo fone 34380535. Marmocrio. Clínica Luciano Schutz está mais completa e apresenta um espaço exclusivo para estética integrada. Profissionais especializados em procedimentos e tratamentos estéticos em podologia, fisioterapia, nutrição e psicologia fazem da clínica o lugar ideal para você realizar desde procedimentos faciais e corporais até tratamentos estéticos para varizes, depilação a laser, entre outros. Tudo com técnicas e equipamentos de última geração. Clínica Luciano Schutz. Beleza é ser feliz. Olá, sou o Márcio Rezende. Venho aqui hoje convidar a todos para uma videoconferência internacional do grupo IMT for Life. Toda segunda-feira, às 17 horas, estaremos ao vivo, direto de Portugal. Para ter acesso à videoconferência, acesse nosso site www.imtforlife.com/Márcio Rezende. Chegando no nosso site, você vá ao link Contatos. Em Contatos vai ter lá o link da página de videoconferência. Clicando em página de videoconferência, você vai ser direcionado à página de videoconferência. Entre com o seu nome, CV, Márcio Rezende. Estarei lá toda segunda-feira às 17 horas, horário de Brasília, junto com os nossos franqueados, a apresentação do modelo de franquia internacional. Um obrigado, espero vocês lá. Qualidade que você precisa com o luxo que você merece. Um centro de design desenvolve projetos que se encaixarão perfeitamente em sua casa ou escritório, criando assim um ambiente único. Você que deseja um móvel diferente, com qualidade, acabamentos perfeitos, útil e além de tudo lindo, não deixe de procurar a Movelux para um orçamento. Mais do que fabricar móveis, a Movelux constrói sonhos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A doença é uma excelente médica. Ela nos desperta para a realidade de que maus hábitos têm consequências. Muitos de nós não nos importamos em sermos intemperantes, até descobrirmos que estamos doentes. A constatação dos resultados nos choca, e então começamos a evitar o que é prejudicial e usamos com moderação o que é saudável. Mas isso vale a pena? Claro, Deus nos orienta a sermos temperantes,
para evitar certos tipos de doenças. Mas não só isso. Ser temperante também pode restaurar a saúde perdida. Cumpre nos ensinar aos outros a conservar e recuperar a saúde. Devemos empregar para os doentes os remédios providos por Deus através da natureza, encaminhando-os ao mesmo tempo àquele que unicamente pode restaurar. É nossa tarefa apresentar o doente e sofredor a Cristo, nos braços de nossa fé. Devemos ensinar-lhes a crer no grande médico, lançar mão de sua promessa e orar pela manifestação de seu poder. A própria essência do Evangelho é restauração. Os médicos aconselham muitas vezes os inválidos a viajar para o estrangeiro, a ir a alguma fonte de água mineral ou atravessar o oceano, a fim de readquirir a saúde. Quando, em 9 casos de 10, se essas pessoas começassem com temperança e se empenhassem em exercício físico saudável, com espírito animoso, restaurar-se-iam e economizariam tempo e dinheiro. Deus quer restaurar você não só espiritualmente, Ele quer você por completo. Tome a decisão certa, seja temperante, pois ainda há tempo para ver a restauração acontecer em sua vida. Muito bem, voltamos com o último bloco do nosso programa Sabor e Saúde. Hoje estou falando com a Lisandra Casagrande Klaus, que é gerente comercial da Admilar Consórcios, que a matriz fica em Curitiba, filial em Joinville, também filial aqui em Criciúma. E eu gostaria agora de deixar esse endereço certinho, onde é que as pessoas entram em contato, como é que funciona. Nós estamos no Bortoluzzi Center, centro de Criciúma, sala 15, térreo. O telefone para contato é o 3045-3443. Convidamos a todos a visitarem a nossa loja, conhecer um pouco mais sobre o consórcio e as vantagens do consórcio de imóveis, né? Fazemos as simulações, fazemos os cálculos. O cliente hoje ele tem que buscar, ele tem que pesquisar. Nós temos vários clientes que buscam a nossa loja, buscam nossos cálculos e voltam depois de 6, 7 meses. E esse é o processo mesmo, né? De quem está buscando e quem está planejando a compra do imóvel. Então, fica o convite feito para todos que tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre o consórcio e Ademilar, o investimento de consórcio imobiliário. Você tem algum site também, não? Sim, temos o site da empresa, que é o www.ademilar.com.br. E nesse site a pessoa pode fazer uma simulação de que ela vai pagar? Exatamente. Ela consegue fazer simulação de valor de crédito ou valores de parcela. Eu quero simular, eu tenho condições de pagar uma parcela de R$300. A pessoa pode estar... Vão existir as duas perguntas, por crédito e por parcelas. Vamos supor o seguinte, que eu tenho um imóvel que custa R$100 mil, e o meu crédito é de 50. Eu posso esses outros 50 eu vou negociar com o proprietário do imóvel, isso não tem problema nenhum. Isso mesmo. A Ademilar libera o crédito, né? Se é um crédito de 50 mil, e o restante do valor do imóvel, o cliente negocia diretamente com o... E se for o contrário, por exemplo, que o imóvel vale 100 ou vale 50 e eu tenho uma carta de 100, por exemplo? Vamos dizer que é um crédito de 100 mil em que o cliente contemplou e ele está comprando um imóvel de 70 mil, vamos colocar. A Ademilar libera o crédito de acordo com um contrato de compra e vendas, a avaliação de 70 mil, e o restante, os 30 mil, ela vai descontar do saldo devedor. O que vai acontecer? Esse cliente que pagava uma parcela sobre um crédito de 100 mil, ele vai passar a pagar uma parcela sobre um crédito de 70 mil. Porque o cálculo dele vai ser refeito. Mas ele vai continuar pagando até o prazo, né? Até o prazo, exatamente. Não tem aquela história, recebeu o dinheiro, não paga mais, não tem isso aí? Não, ele continua pagando porque aí é um saldo devedor. Seria fácil, né, Pedrinho? Assim seria perfeito. E o imóvel vai ficar como garantia, vai ficar hipotecado, claro, exatamente. Né? Vai ficar como garantia. E no caso da Previdência, né, essa de que nós falamos, sim. A gente sempre cita que isso é uma previdência de pai para filho, né? Claro. Quanto que a pessoa que paga uma previdência, ela tem uma previdência única para ela. Após a morte, se não tiver um seguro de vida, ela não deixa nada para os familiares. E ela não resgata nada também, né? Exatamente. A Ademilar não. Ela está investindo no imóvel, um imóvel que pode gerar uma renda para a família, um segundo imóvel ou um terceiro imóvel, aonde na falta desse pai, de família ou dessa pessoa,
esse imóvel, esse investimento, essa previdência vai continuar dando uma rentabilidade para a família. E a família pode continuar pagando, porque eles são os herdeiros, por exemplo. Exatamente. Né? Mas ele é nominal, por exemplo, se eu fizer em meu nome, eu posso transferir para alguma outra pessoa ou não? Não. Uma procuração ou coisa parecida? Até que ele seja quitado, não. Não. Ele fica em nome da pessoa. Aí, após a morte, existe um seguro, como todo o processo de crédito imobiliário, né? Existe um seguro, onde o nosso seguro sim cobre o restante da dívida e o beneficiário fica com o bem quitado. Eu posso fazer, por exemplo, um consórcio em nome da minha mulher também? Sim. Posso? Os dois? Em nome dos dois? Não, sempre em nome de uma pessoa. Sempre em nome de uma pessoa. Mas o consórcio ele é transferível, isso é bem importante dizer. Nós temos casos, até o mês passado, de um cliente na loja em que o irmão pagava um crédito e ele acabou comprando um apartamento e ficou pesado pagar as 2 parcelas. Então, ele transferiu para a irmã passou naquele momento a assumir. Ele não teve custos, ele não teve Não tem custo nenhum. Não. Simplesmente no caso familiar não tem custos. De terceiros, aí existe uma taxa em que o consórcio, até para não ficar aquela questão de... Sim, o cara está negociando isso, porque antigamente existia muito isso aí, né? Isso. A pessoa comprava um consórcio, ia ser sorteada e pegava. No caso desse cara que foi sorteado, não foi a intenção dele, é lógico, mas a pessoa, vou ser sorteado, dou um lance, qualquer coisa, aí vendo... Para ganhar um ágio, né? E uma característica bem importante do consórcio, Sadi, é que hoje o consórcio, além de todo esse benefício da casa própria, da compra, da reforma, da construção, ele ainda serve para quitar financiamento bancário, que é uma outra vantagem que a Lei 11.795 nos traz. Pessoas que têm financiamentos no banco e têm condições de pagar um consórcio paralelo com o financiamento, nós temos vários casos disso dentro da Ademilar. Elas buscam o consórcio para quitar, quando eles são contemplados, eles quitam o financiamento no banco. Por quê? Porque no financiamento no banco existem os juros. E aí traz para o tempo real, desconta-se os juros e ela passa a pagar somente o consórcio. Ela quitou a dívida com o banco, ela zerou aqueles juros abusivos que ela tinha lá e ela concentrou a dívida dela somente no apartamento. Isso é um caso também que nós temos com o consórcio da Ademilar. A conversa tá boa, mas você veio aqui para comer também, não só para conversar, né? E o cheirinho tá bom? O cheirinho tá bom. Vamos servir a comida aqui. Então, para a Lisandra, o Léo, tu vem com a tua câmera aqui, né, Léo? Pega com a tua câmera aqui. Deixa eu pegar essa colher aqui, ó. Eu já tirei do forno aqui até para dar uma esfriadinha aqui, ó. Ficou bem gostosinho. Pode dar uma regada com um pouquinho de uma salsinha, né? A câmera não mostrou, mas eu saí aqui no intervalo para buscar salsinha, né? Vamos fazer aqui, fica bem bonito o pratinho. Vamos fazer um pratinho bonito aqui, ó, né? Né, Léo? Vamos fazer um pratinho bonito aqui, um pouquinho mais apresentável, né? Ó. Se você quiser dar uma regadinha depois com um pouquinho também, mais um pouquinho de salsinha em cima, quiser botar um queijinho também. Vamos servir para a Lisandra, então, tu vai experimentar, né? Tu não precisa comer tudo também. Não, né? Mas é só para experimentar, ver se está bom mesmo. Né? O cheiro tá muito bem facinho de fazer. Bem facinho de fazer, gostei. Essa é o tipo de receita que eu gosto. Tu sabe cozinhar também, né? Sei cozinhar também. Vamos ver se ficou bom. É uma receitinha bem facinha, né? Bom. Pode fazer com coxa, sobrecoxa, enfim, qualquer tipo da parte do frango, né? Ou a sobrecoxa e a coxa vai demorar um pouquinho mais, se pegar um filé mais grosso. E esse filé sassami aqui, ele cozinha rapidinho. E o molho, se quiser fazer alguma coisa com esse molho, fazer um arrozinho, fazer um arroz, fazer uma massa também, fica muito gostoso. E presta atenção no detalhe. Muito bom. Bem facinho, presta atenção no que a gente colocou. Tempera o frango com sal e pimenta. Deixa dar uma descansadinha aí, uma meia hora, 1 hora, bota na geladeira para ele pegar bem o tempero. E depois você faz o creme. Coloca o creme de milho, coloca o milho, pode pegar aquele caldo, aquela água que o milho tem também, coloca no liquidificador, coloca um potinho de creme de leite, né? Eu utilizei aqui o creme de leite, eu uso gourmet, que é um creme de leite que ele vem só com praticamente 30% de gordura, então você esquenta ele não altera a textura dele,
Já esse outro creme de leite, por exemplo, no momento que ele esquentar ou ferver, ele vai alterar a textura. Coloca um caldo de frango, também um cubinho de caldo de frango. Também uma ou 2 colheres de manteiga para dar aquele saborzinho assim. Você sentiu no fundinho assim um sabor de mostarda, né? O saborzinho de mostarda fica bem Fica bem lá no fim, bem distante assim. Disfarça um pouco aquele sabor do Isso, milho. Exato. E dá um gostinho de mostarda, muito bom. Bom, aqui tem uma câmera, tu viu que coisa aqui, ó. Essa aqui é uma câmera, não é uma câmera fotográfica, é uma câmera, né? Ó. Para filmar Isso mesmo, aqui olha filma lá. também, o tamanho. Essa câmera aqui eles utilizam nas goleiras, né, do futebol, né? Colocam bem no cantinho ali, quando mexe a rede, pega tudo, que detalhe. O Pedrinho tirou uma foto aqui, também serve como máquina fotográfica. Tecnologia. Lisandro, obrigado pela tua presença no programa, também, parabéns Sandinho. pelo teu trabalho, que tu já trabalha há algum tempo aqui em Criciúma e tu tenha mais sucesso ainda, né? Eu acho que o mercado aqui é bom, né? As pessoas já estão se conscientizando, né? Que... O mercado é muito receptivo, e cada vez mais nós temos pessoas buscando mais informações e condições, não se aceita mais, né, como antigamente. Sim. Então as pessoas, hoje nós damos mais uma opção no mercado imobiliário. Tu quer experimentar a cerveja Sandbier ou tu não bebe? Eu bebo. Então pode, né? Cerveja Sandbier, que é a nossa grande alegria e satisfação que nós temos aqui na região, que é uma cerveja gostosa. Eu estava falando com as pessoas que, normalmente, quando as pessoas gostam de cerveja, quando elas tomam uma cerveja boa, elas não querem outra cerveja mais, né? Tu acaba pagando o valor que tu paga um pouco mais caro, mas é o prazer e a satisfação que tu quer, né? É uma cerveja 100% malte, né? Que você toma 100% malte. Bom, obrigado então mais uma vez e sucesso, né? Também. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. A gente volta no próximo programa. Até lá, muita paz e principalmente muita saúde.